aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à parasitologia, essa playlist que estamos fazendo só sobre parasitas. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aqui no canal, galera, até para você participar aqui da nossa comunidade no YouTube. E claro, deixe seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre doença de Chagas. Você já deve ter visto aí no título. Então vamos lá. O que é essa doença de Chagas? O próprio nome já fala. É uma doença. Mas quem é o causador dela? Vai ser um protozoário. Guarda aí na sua mente. É um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Agora, quais as características desse Trypanosoma cruzi? Primeiro, o seu reino. O reino é protista. O filo, Sarcomastigófora. Então, a gente já sabe duas informações. Família Trypanosomidae. Esse nome aí diferentão que você vê na tela. Gênero, Trypanosoma. E a espécie, claro, galera, existem várias espécies referente a esse gênero Trypanosoma. Mas o que a gente vai destacar aqui é o Trypanosoma cruzi. Tranquilinho? Então lembre-se, esse Trypanosoma ele pode causar doenças tanto nos vertebrados como nos invertebrados. Ele pode contaminar aí uma ampla gama de seres vivos. Lembrando que essa não só existe a espécie cruzi, né, Trypanosoma cruzi, que causa doença no ser humano. Existem outras espécies dentro dessa que vai aí causar doenças no nosso organismo. Então lembre-se disso. A Trypanosoma cruzi não é a única, mas quando a gente refere à doença de Chagas, vamos ressaltar essa espécie Trypanosoma cruzi. Outro ponto, como que a gente transmite, como que a gente acaba adquirindo esse tipo de protozoário? Fácil, existe um inseto, um danadinho aí, ó, que ao picar o nosso corpo, ele vai sugar o sangue e depois ele faz ó, um totozinho. E quando ele faz o totozinho, ele deixa ali esse parasita que acaba ingressando no nosso corpo. E o nome desse inseto é o barbeiro, beleza? Então, ele é transmitido por um inseto. E a epidemiologia, o que a gente pode falar? Onde é presente esse agente? Galera, quando a gente fala de Trypanosoma cruzi, de doença de Chagas, América Latina, o Brasil aí, ó, é um grande contaminado nesse aspecto. Nós temos a presença desse agente no nosso país, na América Latina, na América do Norte também, alguns pontos espalhados ali pela Europa, também na Oceania. É bem comum nesses locais, mas o maior destaque é na América, em especial a América Latina. Para você ter uma ideia, se a gente pegar a América todinha, dá um total de 12 milhões de contaminados. Agora, se a gente pegar só o Brasil, desses 12 milhões que é contaminado aí na América, de 2 a 4 milhões seria só no Brasil, galera. É muita gente. Então a gente tem um grande espectro aí de pessoas contaminadas no Brasil por esse agente Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas. E agora, se a gente for mais a fundo ainda, já no aspecto Brasil, desses 4 milhões, 4,6 como a gente vê na tela, 83% de todo esse pessoal aí contaminado seria do Pará, do estado do Pará. Então olha só, se a gente pegar esses 4 milhões aí que a gente está vendo, 83% é lá do Pará. Então galera, é muita gente contaminada naquele estado do Pará. Então uma maior observação para aquele estado, para que a gente consiga aí estipar esse tipo de contaminação. E claro, galera, já que a gente falou, né, do nosso bicho barbeiro, que ele tem um nomezinho mais específico, olha só na tela. Na imagem maior nós vemos o Triatomas infestans, que é o barbeiro. E na menor nós temos o Rhodinus.
Então, esses dois aí podem, de certa forma, contaminar-nos, né? Contaminar o ser humano por esse agente Trypanosoma cruzi. Lembrando que esse inseto, galera, ele tem aí um hábito mais noturno. Quando a pessoa está dormindo, ele vem lá no braço ou na cara, ó, pica, chupa o sangue e depois, ó, deixa o seu totozinho ali, deixando junto a esse totô a presença desse Trypanosoma cruzi. Beleza? Agora, outro ponto é que ele tem uma sobrevida aí de 9 até 20 meses, ou seja, é um tempo aí bem prolongado. E ele vai ser muito comum em locais onde as casas são meio precárias, não tem aquele reboco, né? Não tem uma casa rebocada, tudo limpinha. Não, ela é aquele tijolo à vista, às vezes aquelas casas feitas no barro, realmente, as pessoas pegam aquelas madeiras, depois jogam o barro, e nesse local, nessas frestas, onde não tem esse reboco, é ali que esse barbeiro faz sua toca, seu ninho. Ninho é de pássaro, né? Mas ele faz ali o seu habitat. E dali ele vai, à noite principalmente, contaminar o ser humano ao fazer o seu totozinho quando chupa aquele sangue. E galera, agora vamos entender o ciclo de vida. A gente já viu várias características aqui, mas como que ocorre esse ciclo desse parasita até a gente ser contaminado e fechar todo o ciclo? Vamos lá. Tudo começa com esse bicho barbeiro, esse que seria um vetor, na verdade. Esse inseto, ele começa, né, ali nesse inseto que está contaminado, ele possui esse agente, ele vai até uma pessoa, geralmente à noite, e vai picar ali o rosto, ou a mão, o braço, geralmente, e ao picar essa pessoa, ele chupa esse sangue, ele até fica grandão, galera, ele chupa bastante sangue, como a gente vê nessa imagem, e após ele chupar sangue, todo lugar, né, que é ocupado precisa ser esvaziado, né? É impossível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Então ele chupou sangue, apertou ali, ele vai fazer o seu totozinho. Ao fazer o totozinho, ele deixa esse agente na nossa pele e vai embora. Só que nesse totô tem o agente e esse agente entra no nosso corpo. Dentro do nosso corpo, ele deixa a forma que seria uma forma contaminante. E essa forma, ela vai procurar tecidos, órgãos, principalmente do sistema nervoso e tecido muscular. E a forma que é deixada por esse inseto é chamada de tripomastigota. Então essa forma tripomastigota ingressa no nosso corpo, vai à corrente sanguínea e vai aos tecidos, principalmente tecido muscular. E ali ele vai se multiplicar, mas primeiro ele se transforma, principalmente de tripomastigota, para uma forma chamada de amastigota. Ali ele se replica e forma um ninho. Como assim um ninho? Olha na imagem. Isso aqui é um ninho, a gente vê aí o tecido muscular, e esse demarcado aí seria esses pontinhos, parece grânulos, né? Isso aí seria a forma amastigota que está se multiplicando. E muitas vezes ele pode até mesmo ingressar nos macrófagos e se multiplicar ali. Agora, chega um ponto que esse macrófago já não aguenta mais e vai explodir. Só que antes de ocorrer essa explosão, se assim a gente pode dizer, essa forma amastigota volta a ser tripomastigota. E aí ocorre, né, essa explosão, rompe essa membrana dos nossos macrófagos e libera todo esse contingente de parasita, essa forma tripomastigota, no sangue. E o que vai acontecer? No sangue, esse tipo de parasita, esse tripomastigota, vai migrar para todo tipo de tecido. Pode ser tecido muscular cardíaco, pode ser o tecido muscular do nosso trato gastrointestinal, enfim, pode ir para todos os lugares causar danos. Só que aí vem um ponto para fechar o ciclo. Como essa forma tripomastigota está no nosso sangue, pode ser que outro bicho barbeiro que não estava contaminado venha e pique essa pessoa que está contaminada. E ao ingerir o sangue dessa pessoa, esse parasita, né, ou melhor, esse parasita vai ingressar
nesse inseto barbeiro. Quando ele ingressa nesse barbeiro, ele vai mudar de tripomastigota para epimastigota. E lá dentro desse bicho barbeiro, essa forma epimastigota, ela vai se multiplicar e vai lá para a porção final do intestino desse inseto barbeiro. E lá pode ser que esse inseto vá para picar outra pessoa. Lembrando que ali no finalzinho do intestino desse inseto barbeiro, essa forma epimastigota se transforma na forma tripomastigota. E quando esse inseto picar outra pessoa, ele vai deixar esse parasita na sua forma tripomastigota e assim a gente fecha o ciclo, porque essa pessoa também será contaminada, beleza? Então, galera, para não restar dúvida, um resumão rápido do ciclo. Temos o inseto barbeiro que tem a forma tripomastigota dentro dele. Vai picar uma pessoa, ao chupar o sangue ele defeca e deixa ali a forma tripomastigota que ingressa no nosso corpo. Essa forma tripomastigota vai buscar os macrófagos, os tecidos, e ali ele vai modificar-se da forma tripomastigota para a mastigota. Vai se multiplicar e antes de romper a membrana dos macrófagos, ele vai se transformar novamente de amastigota para tripomastigota. Depois de todo esse processo, ele vai estar no sangue, né? Ele vai romper esse macrófago, vai liberar essas formas tripomastigota no sangue e ele vai estar livre nesse sangue. E nesse período que ele está no sangue, pode vir outro inseto barbeiro e picar essa pessoa e sugar esse sangue contaminado, e pegando, de certa forma, essa forma tripomastigota. Só que essa forma tripomastigota dentro do inseto se transforma de tripomastigota para epimastigota. E dentro do inseto, essa forma epimastigota se multiplica. Depois de multiplicar-se, ela se transforma de epimastigota em tripomastigota no no intestino desse inseto. E esse inseto pode migrar para voando lá, picar outra pessoa e deixar com as suas fezes essa forma tripomastigota contaminando outra pessoa. Então, resuminho do que a gente falou, espero que você tenha entendido. Então, galera, depois a gente vê o ciclo, vê várias características, epidemiologia, qual é o quadro clínico desse paciente? Fácil. Primeiro, a gente vai encontrar nele, no local daquela picada, se for numa região próxima ali da face, a gente vê um sinal de Romanin. Vai ser esse olho que a gente vê aí na tela, inchado realmente, né? Essa porção aí da pálpebra vai estar aí dilatada, vai formar um edema nessa região. Então esse é o chamado famoso sinal de Romanin. Isso, de certa forma, indica um problema das chagas. Agora, também a gente pode encontrar essa picada no braço ou na mão, formando aí, né, umas feridinhas, como a gente vê, que se chama chagoma. A gente chama isso de chagoma. Seria essa demarcação que a gente vê aí na tela. E galera, quando a gente fala de uma doença de Chagas, a gente vê vários pontos. Primeiro, uma forma que pode ser aguda, uma forma que vai ser assintomática e uma forma que será crônica. A forma aguda, ela vai demonstrar tudo que a gente já falou aqui. A gente vai ver esse sinal de Romanin, a gente vai ver esse chagoma, que é o local onde houve a picada na mão, no braço dessa pessoa, mas também a gente vê febres constantes, uma grande carga parasitária nesse indivíduo, que ajuda muito no diagnóstico. Também a gente vai encontrar uma inflamação dos linfonodos e também ali hepática, o que levaria a um inchaço dos linfonodos, uma linfonodomegalia, ou seja, vai ficar grandão aqueles linfonodos, e também uma hepatomegalia, já que existe um processo inflamatório nesse fígado, ou seja, o fígado fica grandão, beleza? Mas em algumas complicações raras, pode acontecer aí numa fase aguda, já de existir uma inflamação ali no coração, uma miocardite, um processo inflamatório nesse coração, e também uma meningoencefalite.
Agora, galera, após esse período agudo dessa doença de Chagas, pode ter um intervalo assintomático. Após esse intervalo assintomático, pode vir uma forma cronificada, galera. Geralmente, após 15 a 20 anos dessa pessoa ter sido contaminada. Olha só que interessante. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter muitos problemas, principalmente cardíacos. Ela vai ter aí alteração do seu eletrocardiograma, uma disfunção desse coração, uma disfunção ou insuficiência cardíaca, então vai ter graves problemas. E até mesmo um inchaço inflamatório desse coração. A gente vê ali uma cardiomegalia, o coração grandão realmente, com uma formação meio pontiaguda ali na sua extremidade inferior. Então, a gente encontra nessa forma cronificada uma alteração principalmente cardíaca. E claro, galera, além de todo esse problema que a gente falou cardíaco, também pode ter alterações no trato gastrointestinal, onde ele vai alterar principalmente ali na porção do peristaltismo. Por quê? Porque ele altera a inervação mioentérica do nosso trato gastrointestinal e vai perdendo peristaltismo, que é o principal aí para ajudar o quê? O bolo alimentar a passar pelo nosso intestino. Então, se eu perco esse peristaltismo, a pessoa vai ter problemas digestivos. Então, é o que a gente destaca, além também de um inchaço, uma dilatação desses órgãos, que forma até um megacólon, beleza? Então, basicamente seria esse o quadro clínico. E o diagnóstico, galera, o que a gente pode fazer? Claro, a gente une o clínico, que é o que a gente vê, né, galera? O paciente, o que ele está sentindo, a gente vê que ele tem problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais, mas a gente também usa o laboratório com uma hemocultura, a gente faz uma imunofluorescência indireta, quase que não sai. Também a gente pode fazer ELISA e o PCR, que seria muito útil nesse diagnóstico. Então a gente une o clínico ao laboratorial. Agora, e o tratamento? Vamos ver agora. O tratamento a gente usa o benznidazol e o Furtimax, Nifurtimax. Esses dois seriam aí o principal para o tratamento dessa doença de Chagas. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resuminho. Se te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referente aos parasitas. Valeu?